Hello! Olá, gente! Vamos chegando. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o celular do Rodolfo, que o meu marido é tão querido, que ele deixou eu também fazer a publicação, transmitir ao vivo do celular dele. Vamos lá. Espera aí. Enquanto vocês vão chegando... Olá, gente, olá. Agora a tela dele tá meio estranha aqui. Oi, povo! Hoje vamos fazer a nossa live. Espera aí que eu tô no telefone do Rodolfo, colocando a nossa live, ok? Ao vivo. Ao vivo, yes. Vamos colocar a conexão. Agora você está ao vivo. Vamos viver aqui. Espera aí. Calma aí, povo. Encerrar. Espera aí. Me aguentem. Mulherada tá chegando. Oi, Curitiba. Oi, gente. Agora virei aqui. Pronto. Reduzir. Pronto. Aê! Vamos lá. Ao vivo. Vamos, Rodolfo. Vamos. Esse telefone dele aqui, gente, tá difícil. Eu tô tentando. Quiserem mandar perguntas aqui, pode mandar. A caixinha tá aberta. Eu vou tentar aqui. Vamos, Rodolfo. Eu tô com o telefone dele, né? Aí acontece isso. Tô mexendo no telefone do marido, acontece isso. Mas ele me deu, viu? Ele me deu o telefone pra eu poder... Aí, verificando conexão. Consegui. Vai entrar no do Rodolfo agora. Vamos lá. Verificando conexão. O telefone dele é assim, né? Vamos lá. Ao vivo. Ok, eu vou deixar... Tá travado? O meu também tá travado? Oi, povo. Oi, gente. Oi. Agora o telefone do Rodolfo funcionou e o meu travou. Vocês estão me ouvindo? Caxias do Sul. Olá. Agora tá aparecendo ali. Rodolfo Abrantes começou um vídeo ao vivo. Bem-vindo à minha casa. Bem-vindos à minha casa. Essa é a primeira live que eu tô fazendo aqui sozinha. Passei até perfume pra estar aqui com vocês. Queria ter feito uma escova no cabelo, mas não deu tempo. E eu até fiz um roteirinho dessa live pra não me perder, porque mulher conversa bastante, né? Mas eu quero dizer pra vocês aqui que estão comigo que vai ser uma longa jornada nossa. Vou começar aqui. Eu decidi esse ano me dedicar mais tempo aos aconselhamentos, me dedicar mais tempo a estar ministrando mulheres aqui. Aproveitar também, né, que essa pandemia a gente teve lockdown de novo, então assim, a gente vai passar mais tempo em casa, eu vou viajar menos, mas eu tô alcançando mais gente aqui, eu tô muito feliz com essa nova fase, com esse novo, com esse transicionar dentro do meu ministério, do meu chamado. E quando Deus me chamou, faz mais ou menos, tipo assim, eu sou cristã há 20 anos, tô casada também há 20 anos, tô com o Rodolfo há 21. Mas quando o meu ministério teve uma mudança no meio do caminho, mais ou menos quando a gente fez 10 anos de casado, entre 10 e 14 anos de casado, Deus falou comigo assim, que Ele tinha me chamado para ser uma mulher normal. E eu não entendia muito bem isso, o que era ser uma mulher normal. E aí, o que Ele começou a falar comigo é que Ele queria que eu fosse uma mulher não comum, mas uma mulher normal no sentido que da gente levar o evangelho com a nossa vida, não só dentro da igreja, né? E até eu tenho falado bastante isso, que eu vi um meme esses tempos que falava assim, que Jesus nos chamou para ser luz no mundo, não estrelinha na igreja, né? Então assim, eu por muito tempo servi dentro da igreja, eu continuo servindo dentro da igreja, porque eu amo a igreja, mas eu descobri que a gente tem que ser igreja fora, porque muito melhor do que a gente ser dentro é a gente ser fora, porque é o que Jesus fez, né? Jesus, ele foi ser luz fora, e ele falou, vão, de 2 em 2, vão
sozinhos, vão e sejam minhas testemunhas. Ele falou, vocês são as minhas testemunhas. E dentro disso, é claro que o meu chamado acaba sendo para mulher. Eu ministro muitos casais, eu também faço bastante aconselhamento com homens, né? Eu faço aconselhamento por direct, né? Por e-mail e aqui no Instagram. Vocês também. Deixa eu ver se dá um... Tem um monte de homem ali, vocês vão entender. Essa é a live de como ser uma mulher bem resolvida. Aqui, deixa eu tirar o brilho. Isso. Como ser uma mulher bem resolvida. E já entrando no link aqui, no gancho da mulher bem resolvida, o que é pra você uma mulher bem resolvida? Porque eu vou começar, tipo assim, achando... Porque às vezes a gente tem a ideia, a gente não se acha bem resolvida, porque a gente tem uma ideia errada do que é uma mulher bem resolvida. E eu, por muito tempo da minha vida, achei que uma mulher bem resolvida era aquela mulher que é independente, que, né, eu cresci falando, não, você tem que se formar, você tem que ter uma profissão. Eu vou tirar os comentários aqui, ok, gente? Pra eu não me distrair, porque eu fico lendo, né? Eu sou hiperativa. Então eu vou desativar os comentários, mas eu quero ouvir teu feedback, ok? Tô no Instagram do Rodolfo, eu sei que eu tô no Instagram do Rodolfo. Oi, gente, eu tô no Instagram do Rodolfo também. Eu tô no meu e no dele, porque marido, a gente é um só. E eu sequestrei o celular dele. E eu vou desativar os comentários aqui também, ok? Eu vou deixar os comentários só lá no do Rodolfo. Se você quiser comentar, você vai lá no dele, ok? Então, no meu aqui tá sem comentários e no dele tá com comentários. Então, voltando. O que é ser uma mulher bem resolvida? Eu, por muito tempo da minha vida, achei que uma mulher bem resolvida era aquela que dirige, que tem uma profissão, que se banca, que se manda, né? Porque eu sempre achei que, tipo assim, eu falei, eu nunca vou depender de homem nenhum, eu vou ser dona do meu nariz. E eu achava que mulher bem resolvida era isso. Só que aí eu entendi, porque eu conheço um monte, isso é uma mulher independente. Tem diferença entre você ser uma mulher independente e ser uma mulher bem resolvida, porque eu conheço inúmeras mulheres que são independentes e não são bem resolvidas. Eu conheço inúmeras mulheres que são super bem sucedidas profissionalmente e não são bem resolvidas consigo emocionalmente, porque a gente é corpo, alma e espírito. Quando um dos três está desalinhado, tá tudo desalinhado. Às vezes você pode estar super bem espiritualmente, você está ligado com Deus, mas a sua alma ainda sofre com rejeição. A sua alma ainda se sente abandonada. Às vezes a sua alma ainda se sente não amada, você não recebe o perdão, né? Então isso muitas vezes são problemas de alma, né? E a alma da gente precisa ser tratada. Claro que o espírito, coisas do espírito, a gente trata no espírito. As coisas da carne são coisas da carne, ou seja, né, o corpo da gente, né? Às vezes você tá super bem espiritualmente, super bem emocionalmente, mas você não tá se sentindo legal com o seu corpo, né? Então, a primeira coisa que eu vejo, uma mulher bem resolvida, ela tá em equilíbrio com as três coisas. Assim é como a gente é corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então assim, quem que é o maior, quem que é o menor? Melhor é Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é mais importante? Seu corpo, seu espírito, sua alma. Mas o bom mesmo é quando os três estão em equilíbrio. E a mulher bem resolvida, primeira coisa, se você tá anotando, como eu anotei, ou se você não tá anotando, pega uma folhinha aí. Essa live eu quero ser bem didática, né? Não existe uma fórmula, mas a gente pode sim ter um norte, né? Porque eu nem sempre fui assim. Eu quero, primeira coisa, falar pra você que a mulher bem resolvida, ela sabe quem ela é em Deus. Por que eu tô falando isso? Porque uma mulher bem resolvida, ela descobre no Criador o que o Criador te fez. Por exemplo, se eu vou fazer um desenho, ok? Um quadro. Ok? Ninguém melhor do que o pintor que fez o quadro para explicar para você. Por exemplo, um quadro abstrato. Se fizer um rabisco ali, um rabisco no quadro abstrato, você vai falar, isso deve ser um navio, ou é um autorretrato, ou é
alguma coisa assim, mas quando o autor fala assim, não, isso aqui é uma caixinha de surpresas. Aí você fala, ah, é isso. Então todas as outras... Aí você nunca mais vai olhar para aquele quadro achando que aquilo era um navio ou um autorretrato. Porque o autor, o pintor do quadro, falou para você que aquilo ali era uma caixinha de surpresas. Aí você fala, olha, aí você até fala para os outros, olha, esse quadro aqui não é o que você está pensando. E assim somos nós somos um quadro que Deus pintou, ok? Então quem vai dizer para você quem você é quem pintou você. Em Salmo 139 fala que Deus nos formou antes ainda do ventre da nossa mãe. Quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe, antes da gente ir para lá, Ele já sabia, Ele já colocou dentro de nós o plano original. Na verdade, então, tudo depende disso. Eu nem sempre fui... As pessoas muitas vezes me perguntam, como é que você é tão segura? Como é que você é tão confiante? Ou como é que você é tão bem resolvida, né? E às vezes eu não tenho essa explicação, porque não foi sempre que eu me vi assim. Porque muitas vezes eu não me vejo assim. Porque eu sofri muito tempo da minha vida com essa coisa, quem eu sou. Porque às vezes as pessoas falam assim, você não pode ser assim. Você não deve falar assim. Você não pode se vestir assim. Ah, isso não combina com você. E aí daqui a pouco, quando você vê, você virou um ponto de interrogação. Você fala, será que isso combina comigo? Ou será que isso não combina? Será que isso tem a ver comigo? Ou será que isso não? Aí a gente fica dependendo da opinião. Você fica refém da opinião dos outros. E o que eu vejo que acontece muito com as mulheres hoje em dia? Elas ficam refém da opinião dos outros. Elas querem que alguém fale pra elas, você tá bom assim ou não tá bom assim? Só que quando você ouve quem você é, quando você descobre quem você é, as vozes alheias se calam. E quem é que é a melhor pessoa para falar para você quem você é, senão o teu Deus, o teu Criador? Quem te criou? Quem colocou dentro de você a sua personalidade, o seu temperamento? Claro que a gente alinha coisas, né? A gente alinha o nosso caráter, né? Mas a nossa personalidade, eu demorei muitos anos para descobrir que a minha personalidade, quem colocou em mim a minha personalidade foi Deus. Quem te fez assim foi Deus. A gente tem os nossos traumas, as nossas vivências, as nossas bagagens, que isso vai atrapalhando a gente no meio do caminho. Mas o caminhar com Deus, você se redescobre, você volta ao original, ao plano original do Criador. Então não tem como uma mulher ser bem resolvida se ela não sabe quem ela é. E aí você fala assim pra mim, tá, Ali, mas tá, e como é que eu descubro como eu sou? Quem eu sou? Isso é um processo longo, porém, você pode começar agora. Você pode começar agora. E eu vou te desafiar. Se você hoje, antes de dormir, ok? Eu quero que depois você me dê um feedback nos directs aqui. Você pode me mandar um direct, ok? Falando feedback da live. Que eu quero ouvir teu testemunho. Eu quero te desafiar hoje, quando você for dormir. Quando você apagar a luz do seu quarto e você tiver só você ali. Você pode estar acompanhada, mas você ali, quando você apaga a sua luz, vou tomar agora. E deita sua cabeça no travesseiro. Você fala com Deus nesse lugar. Você fala, Deus, eu quero ouvir o que o Senhor fala a meu respeito. O que o Senhor fala de mim? O que o Senhor me vê? Fala, Espírito Santo, fala comigo. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E primeira coisa, Deus não acusa ninguém. Quando Deus fala com você, Ele sempre tem uma coisa boa para falar a teu respeito. Deus sempre tem uma coisa boa para falar a teu respeito. Você concorda comigo? Deus, quem te acusa é o inimigo da tua alma. Quem te acusa, quem fala mal, são pessoas. Deus não fala mal de ninguém.
Deus, ele mostra pra gente, às vezes, os nossos erros, os nossos desajustes, para que haja um arrependimento e, consequentemente, uma mudança. Mas nunca é para te acusar. Se você, quando vai entrar na presença de Deus, você se sente acusada, talvez não seja Deus que você está ouvindo. Às vezes a nossa própria voz, a voz da nossa consciência nos acusa por causa das nossas vivências. Às vezes a gente aprende coisas por osmose. Mas às vezes quando a gente encontra com Deus, a gente tem que começar a desconstruir. E eu, por muito tempo, eu e o Rodolfo, no começo do nosso casamento, a gente tinha as nossas desavenças e ele não entendia como é que eu funcionava. E algumas vezes, no meio das nossas brigas, eu falava pra ele: por que você não pergunta pra Deus como ele me vê? Por que você não pergunta pro Espírito Santo como ele fala comigo? Como você pode falar comigo? Pergunta pro Espírito Santo, que é aquele que pintou o meu quadro, como você vai entender. Porque é uma coisa muito louca um homem entender a cabeça de uma mulher, ok? Eu creio que a gente tá em maioria mulher aqui e a gente é uma coisa doida. Porque a gente muda de ideia. A gente é mulher de fases. Eu não sou a música, eu não sou a inspiração da mulher de fase, mas toda mulher tem suas fases. Eu tenho 5 fases no meio de um dia. Eu, antes do garçom chegar, já troquei de ideia 3 vezes o que eu vou comer. Meu cabelo tá assim, vou tentar deixar ele melhorzinho. Porque eu lavei e deixei assim, não deu tempo de secar. Então foi mal, se eu tô aí mexendo muito no cabelo, me dá um desconto, é porque, né? Na frente do espelho, mulher não pode ver um espelho que já começa a dar uma olhada na raiz. Mas eu pedia pra ele, eu falava: pergunta pro Espírito Santo, pede pra Deus te mostrar, sei lá. Porque quando eu vou lidar com ele, eu pergunto: Espírito Santo, como eu falo com o Rodolfo? Espírito Santo, como eu falo com ele? Como o Senhor vê ele? Como o Senhor fez ele? Né? Ok, a gente não vem com manual de instrução. Não, a gente não tem manual de instrução. Mas a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode nos ensinar todas as coisas. Jesus falou: eu vou pro Pai, mas eu vou deixar pra vocês o Espírito Santo. E ele sim, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Então, eu não quero ser muito espiritual. Eu quero ser mais didática. Mas não tem como tirar uma coisa da outra. Então, e ele conta até. Ele fez uma música. Aquela música Todo Dia. Ali no Insta do Rodolfo tá falando: olhar a raiz no espelho é de lei. É isso mesmo, a gente olha a raiz no espelho. Mulher é assim. Mas ele conta, ele fez uma música, o Todo Dia Até Morrer, que ele conta que um dia eu tava dormindo, ele acordou. Ele sempre acorda antes que eu. E ele resolveu fazer essa pergunta: Espírito Santo, como você vê a Ali? E Deus me mostrou pra ele. Então, aquela coisa, não tem pergunta doida pro Espírito Santo. Ele fala, ele interage e ele fala dentro de você, não é uma voz de fora, é uma voz de dentro. Às vezes, é aquela coisa, eu comecei a live falando, às vezes a gente tem a ideia errada do que é ser uma mulher bem resolvida. E uma mulher bem resolvida, ela busca dentro a resposta, não fora. Às vezes a gente acha: quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, não, eu preciso disso, eu preciso dessa bolsa, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse cabelo. As coisas de fora, elas só são tipo como se fosse uma fantasia. Porque a gente muda. Agora, quando você descobre dentro a sua essência, é igual uma árvore. Como é que você descobre o que é a árvore? Olhando pro fruto dela. O que é o fruto? O fruto é uma evidência física, é uma evidência exterior de algo que está no interior. Quando eu vejo uma árvore, e eu não sei que árvore que é, porque nem todas têm plaquinha, aqui no meu condomínio, as árvores frutíferas, elas têm plaquinha. Então tá escrito figueira. Então eu sei que é uma figueira porque tem uma placa. E quando não tem placa? Eu não ando com uma plaquinha falando: oi, olha só, eu sou problemática. Eu estou na fase da lua cheia. Mulher de fases, eu tô na fase problemática. Não, a gente não tem uma plaquinha. Mas quando os meus frutos saem de mim, quando os meus frutos apontam, eles saem, eles mostram o meu interior. Então, por muito tempo, o Rodolfo não sabia lidar comigo. Até o dia que Deus começou a me mostrar pra ele. Então, se Deus mostra você pro seu cônjuge, ou para sua mãe, para seus pais, como que ele não vai mostrar você para você mesma? A resposta tá dentro de você, não tá fora.
As coisas de fora nos melhoram, mas elas não têm capacidade de transformar. O que te transforma é de dentro para fora. E na verdade é o que já está dentro de você. Às vezes a gente só precisa esperar manifestar os frutos. Então você pergunta para o Espírito Santo: Senhor, que árvore que eu sou? Quem sou eu na fila do pão? E aí eu quero falar da mulher bem resolvida. Primeira coisa, ela sabe quem ela é em Deus. Segunda coisa, quando uma mulher sabe quem ela é em Deus, ela descobre que ela é segura. Porque a sua segurança não está em coisas. A sua segurança está em você saber quem você é. Então eu por muito tempo ouvi as pessoas falando: ah, você é assim, ou você é assado, ou fala demais, ou fala de menos. Ah, é porque ela é muito extrovertida, ou porque ela é engraçada, ou porque ela se acha, ou porque ela não se acha. Até eu ouvir dentro de mim e me analisar. E deixar passar o filminho de mim mesma pra mim. Por isso que mais uma vez eu vou falar do desafio. Talvez se você chegou agora na live, eu vou deixar um desafio aqui, uma tarefa, ok? Pra você hoje, quando você for deitar sua cabeça no travesseiro, você falar com você mesma e falar com Deus, com o Espírito Santo que habita dentro de você, e falar: Senhor, me mostra quem sou eu, que tipo de árvore que eu sou, qual é a pintura do quadro que o Senhor fez quando me desenhou, quando me colocou dentro da barriga da minha mãe. Quem sou eu? E você vai começar a olhar para os seus defeitos e suas qualidades sem se acusar, mas com um olhar de análise. Porque quando a gente se analisa, quando a gente se critica e se elogia, quando alguém vai falar algo pra você, não dói. Porque você já se criticou. Por exemplo, quando eu vou cozinhar, ok? Hoje eu fiz um risoto pro Rodolfo. Inclusive, fiz um risoto ao fungo que eu deixei pronto antes de fazer a live aqui. E quando eu tava fazendo o risoto, o que eu faço? Eu provo, ok? Eu provo o risoto. Por que eu provo o risoto? Pra saber como ele está. Então, não adianta às vezes eu querer que depois ele fale: ai amor, o risoto estava maravilhoso, se eu não provei. Então, se eu provei, eu vi, falta sal. Ah, botar um pouquinho mais de azeite, vou botar um azeite turfado pra dar um tchan. Então, quando ele vir falar pra mim, se ele falar pra mim: só faltou um pouco de sal, eu vou falar: eu sei que eu devia ter colocado um pouco mais de sal. Porque eu provei. Então eu não vou me ofender se ele achar que tava faltando sal. Agora o problema é que a gente faz as coisas às cegas e a gente não experimenta, não se analisa, não olha, não prova do seu próprio fruto e quer que as pessoas nos elogiem. E eu vou te dizer, nem sempre as pessoas vão te elogiar. Bem pelo contrário, esse mundo é bem cruel. Então, se eu depender de elogio ou se eu me mover pelas críticas, eu tô lascada. Agora, se eu me analisar e eu mesmo provar de mim e perguntar: Senhor, o que é isso? Tem gosto de quê? Falta sal? Falta açúcar? Falta mel? Falta um pouquinho de óleo? Falta água? Falta unção? Falta perdão? Será que falta um pouco de perdão na sua vida? Será que falta um pouco de misericórdia? Às vezes você se compadecer do outro. Será que falta um pouco de amor próprio? Porque às vezes falta um pouco de amor próprio. Ninguém pode dar o que não tem, gente. Você precisa se amar. E se amar não é tipo assim, se achar ou se vangloriar de si. Se amar é se cuidar. Porque quem ama, cuida. Quem ama, exorta. Quem ama, priva do mal. Sabe? Então uma mulher bem resolvida, ela não tem problema com crítica, porque ela mesma se critica, não para se sentir uma coitada, mas para melhorar. Então quando eu analiso o meu dia, e eu pergunto para Deus, eu falo tipo assim: onde que eu pisei na bola hoje? Não é para eu ficar me sentindo a última dos moicanos. Não, é para amanhã eu fazer diferente. Hoje eu não posso remediar, mas amanhã eu posso fazer diferente. Hoje eu não posso voltar atrás, mas o próximo risoto que eu fizer, eu posso colocar um pouco mais de sal.
agora já tá pronto, agora eu tô aqui, ele já tá comendo lá. Mas o próximo eu falo, olha, da próxima vez eu vou colocar um pouquinho mais de fungo. Ou da próxima vez eu coloco uma colher a mais de azeite, ou botar uma cebola, um alho, né? Você prova de si, você prova da sua comida para você ver o que você pode melhorar. E assim somos nós. Então você não vai ficar ofendida se alguém te criticar. E também você não vai ficar super se vangloriando se alguém elogiar. Porque você fala assim, eu sei que estava bom, mas poderia estar melhor. Eu sei que estava bom, mas poderia ter ficado um pouquinho mais suculento. Eu sei que estava bom, mas o arroz estava um pouco duro. Eu sei que foi bom, mas eu sei que eu poderia ter sido melhor. No fundo, a gente sabe que a gente poderia ter sido melhor. É ou não é? É ou não é, gente? É ou não é? Vocês que estão aí no Instagram do Rodolfo. Às vezes a gente sabe que poderia ter sido melhor. Então, uma mulher bem resolvida, ela não é paralisada pelas críticas e ela não deixa subir para a cabeça com os elogios, porque ela sabe quem ela é. Então, tudo volta para o Criador, tudo volta para a essência. Sabe, meu papel aqui é contar como é que Deus fez comigo e não tem uma fórmula, mas eu até hoje, eu estou sendo melhorada e estou me resolvendo. Estamos em obras. Eu não sei se você já ouviu isso. Tipo, a gente fala, né? Tipo assim, Deus tem uma obra na sua vida. Quem tá em obra? Deus tem uma obra. O que é uma obra? Às vezes a gente pensa, nossa, porque você... A gente acha que é uma coisa enorme. Mas a obra é o quê? É uma coisa que está em construção. Você está em construção. Eu estou em construção. Mas hoje eu vejo, hoje eu com 42 anos, eu tô numa longa caminhada, né? A vida não é uma corrida de 100 metros que você tem que sair correndo e ganhar lá na frente. A vida é uma maratona, amém? Uma maratona são 42 quilômetros. Você não é uma prova de 100 metros ou de 500 metros onde você aposta a corrida com o vizinho pra ver quem é que corre mais rápido, né? Então, assim, a gente precisa entender que... Parem de me mandar mensagem aqui, Janaína. Você não tá vendo a live, né, Janaína? Você tá me mandando mensagem no WhatsApp. Ela pegou a mensagem agora atrasada. Né, amiga? Já começou a live faz 26 minutos. Mas, enfim. Eu tava na maratona, né? Às vezes a gente perde todo o gás no primeiro quilômetro, sendo que a gente precisa entender que é pra cima e avante. Pra frente. Quando Deus tirou o povo dele do deserto, ele falou, diga ao meu povo que marche. Marchar é uma constante, amém? Marchar é uma coisa que você não para. Uma marcha não é sair correndo e parar lá na frente. Não, você vai, economiza pra não morrer no gás. Não morre no gás. Para de se cobrar tanto. Para de ficar doida, sofrendo antes do tempo. Vejo as meninas com 20 e poucos anos falando, não, é porque eu não casei ainda. Calma, querida. Para de sofrer antes do tempo. Para de sofrer antes do tempo. Para de se cobrar. Amém? Então, uma mulher bem resolvida, ela é segura. Por que ela é segura? Ela é segura porque ela não se move pela demanda alheia. Ela se ouve e se permite. Ela sabe, aqui, ó, aceitar a sua personalidade. Eu quero te convidar a você começar a se analisar e ver qual é a sua personalidade. Eu sou falante? Sou. Sou proativa? Sou. Gostaria de ser mais calma? Sim. Gostaria de ser mais calma. Então eu posso continuar sendo proativa, mas eu posso pedir um pouco de calma. Eu posso me equilibrar mais. Eu posso aprender a falar menos. Eu tenho um defeito, por exemplo, eu interrompo pessoas quando elas estão falando. E isso é uma coisa que eu gostaria muito de mudar. E eu tô tentando mudar. Mas não é porque um dia eu mudei que vai ser pra sempre assim. Quando eu vejo, eu interrompo de novo. Isso significa o quê? Escorreguei? Pisei na jaca? Sim, pisei na jaca. Mas isso não significa que você precisa pegar e mergulhar na jaca. Né? E outra coisa, às vezes as mulheres bem resolvidas, elas acham, eu não preciso de homem, não. Eu não preciso de não sei o que lá. Isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra.
Uma mulher bem resolvida, ela sabe escolher. Uma mulher bem resolvida não negocia os seus princípios para ser aceita pelos outros. Uma mulher bem resolvida, ela sabe o que fica bem. Você... mas você só usa preto. Meu, eu gosto de preto. Ah, mas você... Pois é, mas eu gosto. Ah, você usa um monte de brinco ao mesmo tempo. Uso. Você usa um monte de pulseira ao mesmo tempo. Uso, porque eu gosto. Sabe? Ah, mas não tá na moda usar um monte de coisa. Mas quem disse que eu tenho que me mover com o que tá na moda? Quem disse que eu tenho que ser igual a todo mundo? Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem uma digital, você tem uma impressão digital, você tem uma íris do olho, você tem um DNA que Deus não te fez igual a ninguém. Você não é cópia de ninguém. Sabe o que é uma coisa que é valorizada? Um quadro original, ele é 50 vezes mais caro do que uma cópia. Sabe? Você vai, por exemplo, no Museu do Louvre, em Paris, e você pode comprar uma cópia da Mona Lisa. Um print. Só que a Mona Lisa nunca ninguém vai comprar porque ela não tem valor. Ela é do museu. Ela vale milhões e milhões e milhões de euros. Não tem valor naquilo ali. Tipo assim, o valor é tipo assim, ninguém pode pagar. Né? Você vai comprar um anel. Um anel de brilhante, ok? O meu não é... Esse aqui não é de brilhante. O meu é um anel de topázio imperial, ok? É uma pedra preciosa, mas ela não é tão valiosa quanto um diamante. Mas vamos supor um anel de diamante custa 10 mil reais, ok? De diamante raro. Uma cópia custa 100 reais, né? Não tem o mesmo valor. O que você prefere? Você prefere ser uma coisa original ou você prefere ser uma cópia? Eu não sei você, mas eu prefiro ser original. O que é ser original? É aquele plano que Deus te criou. O quadro original que Deus pintou pra você. O problema é que a gente faz assim, a gente pega o quadro que Deus pintou a respeito da nossa vida, aí a gente fala, eu não gostei disso porque eu quero ser igual a fulana. Eu não gostei disso que Deus colocou em mim, então eu não quero ser dessa família. Eu não quero... Aí a gente pega e começa a modificar o quadro. E aí depois você chega numa idade e você fala assim, quem sou eu? Qual é o meu chamado? Né? As pessoas perguntam pra mim, como eu descubro qual é o meu chamado? Voltando pro plano original, dentro do teu Criador. O teu Criador que te desenhou, que te pintou o teu quadro, ele sabe qual é o teu chamado. Só que as pessoas, elas querem uma coisa de fora. Elas querem que alguém dê um livro pra elas e fala assim, olha aqui, como descobrir o seu chamado. As pessoas, me fala qual que é o meu chamado. É como as pessoas chegavam pra Jesus e falavam, o que eu preciso fazer pra entrar no reino? Elas chegavam pra Jesus e falavam, o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? E Jesus falava, não é fazer, é ser. Você entendeu o que eu falei? Não é fazer, é ser. O que eu preciso fazer para descobrir o meu chamado? Você precisa descobrir quem você é, não é fazer. Alguém precisa me dizer o que fazer. Não, você precisa se ouvir. E nem tudo que dá certo pro outro dá certo pra você. Mas eu te digo uma coisa, se Deus fez em mim, Ele pode fazer em você. Se Deus me alinhou, Ele pode te alinhar. Esse é o poder do testemunho. O que Deus faz uma vez, Ele faz de novo. A palavra testemunho quer dizer faz de novo. Eu era insegura. Eu era extremamente carente. Eu sofri inúmeros anos com rejeição. Eu recebi rejeição de amigas. Eu recebi rejeição de homens. Eu recebi rejeição de professores. Eu sofri rejeição de líderes, de colegas de trabalho. Só que isso tudo não me matou. Por pouco. Porque foi minando a minha personalidade. Foi minando a minha confiança. Foi minando a minha identidade. Até quando eu voltei para Jesus. Quando eu entrei dentro de mim, quando eu comecei a ouvir o Espírito Santo que fala dentro. Jesus falou, olha, vão falar pra vocês que o reino tá lá, que o reino tá lá, que o reino tá lá. Mas eu falo pra vocês, Jesus disse, que o reino de Deus está dentro.
O que é o reino de Deus? É a sua plenitude. O reino é quando você não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Aí a gente acha que, o que vai me faltar? Isso, aquilo outro. A gente já pensa em coisas. Não, nada falta porque você é completa. Você é completa, você é integral. Você é inteira. Uma mulher bem resolvida, ela é uma mulher completa, ela não depende de coisas. Não é quando eu me formar, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver um cachorro, quando eu tiver um filho, quando eu tiver... Aí você tá colocando pra fora as coisas, sendo que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo e tudo que você precisa está dentro de você. Você vai saber como ser uma boa mãe, como ser uma boa filha, como ser uma boa esposa, quando ele te ensinar todas as coisas. Quem concorda comigo que quando ele falou todas as coisas, são todas as coisas, não são algumas coisas. O problema é que a gente quer algumas coisas de Deus. A gente quer algumas coisas, mas ele quer que a gente seja um todo. Né? Eu não posso pegar e falar assim, a casa é minha, ok? Aí eu falar, tá, mas aquele quarto ali não é meu. Aí daqui a pouco, não, a sala não é minha. Então aí quando você vê, então você diz que a casa é sua, mas você não desfruta da casa, porque você colocou várias proibições. É igual às vezes uma pessoa que vai visitar a sua casa, né? Você fala assim, não repara na bagunça. E aí a gente faz assim com Deus. Quando Deus nos visita, a gente fala assim, não repara na bagunça. Não repara no quartinho da bagunça. Aqui não pode entrar. Então você deixa Deus só entrar na sala onde você arrumou, no lavabo, mas no seu banheiro mesmo, onde tá a sua bagunça, ninguém pode entrar. E às vezes a gente faz assim com Deus, só que Deus ele não quer só te visitar, ele quer habitar em você. E quando ele habitar em você, ele vai querer ter acesso a todos os cômodos, não só aonde você permite ele entrar. Entende? Você tá entendendo? Eu queria que tivesse um microfone ligado pra pelo menos eu receber uma mãozinha levantada. Eu tô entendendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver lá no do Rodolfo se alguém tá interagindo. Vocês estão interagindo? Oi, gente. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tem alguém aí interagindo comigo? Vocês estão interagindo. Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta. Olha só. Vou ver uma pergunta, tá? Vou responder uma pergunta aleatória aqui do... Olha, como ter certeza que o meu chamado você vai ter certeza falando com o Espírito Santo, amado. Não tem. Olha ali, ó. Como ser uma mulher bem resolvida com os meus erros. Amada, a gente tem que se permitir errar. Você não vai acertar sempre. Para de se cobrar tanto. Você errou hoje, você pode ter chance de acertar amanhã. Deixa eu fazer botei pra cima. Ali, tenho 15 anos. Qual conselho você me daria? Meu Deus, 15 anos, como eu queria alguém pra me dar conselho com 15 anos. Mas sabe o que é o problema? Que às vezes com 15 anos a gente não ouve ninguém. Então o simples fato de você pedir um conselho já te faz melhor do que eu. Porque eu não queria conselho de ninguém. Quando eu tinha 15 anos eu achava que eu ia ser a dona do meu nariz e que tudo que eu falasse, que eu fizesse ia dar certo. Mas qual o conselho que eu daria pra você com 15 anos? Se ouça. Se analise. Se critique dentro de você, mas não para se sentir culpada, mas para você poder melhorar amanhã. Sabe? Porque quando a gente se critica, quando alguém te critica, não dói. Quando você se elogia, quando alguém te elogia, não sobe pra cabeça. Porque você já sabia. É igual uma mulher bonita que o marido fala que você tá bonita. Então, o meu marido, por exemplo, ele fala que eu sou linda todos os dias. Então, se um cara na rua fala pra mim, ai, você é linda, eu falo, eu sei, meu marido fala isso pra mim todos os dias. Você tá entendendo? Ai, então você se acha. Não, eu só tô dizendo que quando você tem em casa, quem é sua casa? Você é casa de Deus. Quando você ouve Deus falar pra você, o que os outros falam não faz diferença. Você tá entendendo? Quando você que é casa de Deus, quando você tem em casa... Você não deixa subir pra cabeça quando alguém te elogia. E a mesma coisa quando alguém te critica. Deus pega e fala pra mim, Alexandra, você falou demais. Eu falo, é verdade, Deus. Falei demais, eu não devia ter falado aquela coisa.
Ai, se pudesse voltar atrás, eu já não falava aquilo. Então aí, se alguém vier falar pra mim, Ali, você falou demais aquela hora. Eu falo, eu sei. Deus já falou pra mim. Mas se eu não ouvir Deus falar comigo, eu falo, quem é você pra estar falando que eu falei demais? Você não tá aí falando nada. Você não faz nada e quer falar de mim que tô fazendo. Faz melhor que eu, então. Não é? Ou se eu não ouço um elogio, às vezes a pessoa pega e fala assim, nossa, como você é bonita. Nossa, sério, jura? Olha, fulano falou. Aí a gente fica dependendo de elogio dos outros. Agora, você que sabe quem você é em Deus, tanto faz se te elogiam ou se te criticam. Porque você sabe quem você é em Deus. Você vai descobrir isso. Não é fora, gente. É dentro. Claro, os livros nos ajudam, óbvio. A Bíblia nos ajuda, claro que sim. Pregação, palestra, coach, terapia, tudo isso ajuda. Mas nada como você ouvir o Espírito Santo. Eu tenho até dicas de livro. Até eu tenho uma notícia pra dar, vou quebrar um spoiler. Eu vou fazer dia 16 de março uma live com a Lisa Bevere. Alguém aqui conhece Lisa Bevere? É a esposa do John Bevere, a que escreveu esse livro Forte. E ela tem esse livro aqui. Eu tenho ele em inglês e em português. Godmother, que é Mães Espirituais. Mães Espirituais, da editora Lan. E esse aqui, Forte. Esse Forte é muito legal. Eu acho que toda mulher bem resolvida tinha que ler esse livro. Porque ele é um devocional, na verdade. Ele é um devocional que ele fala assim. A fortaleza da mulher. Forte em Deus, forte, aqui ó, aquiete-se, confiante e capaz, abraçando a natureza da mulher. Eu sou forte quando eu abraço e celebro a minha natureza, falando a verdade em amor. Então, cada dia tem uma leitura. Autoridade espiritual. Então, eu sou forte porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Forte na pureza, forte na santidade, forte na sabedoria. Sabe, uma mulher bem resolvida é uma mulher forte. O que é uma mulher forte? Uma mulher forte em Deus é aquela coisa. As armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que são as fortalezas? Aqueles pensamentos errados que a gente tem. As armas da nossa guerra não são carnais, ou seja, não é de fora pra dentro. Os livros nos ajudam, esse livro, tipo assim, me ajuda demais. Eu falo assim, nossa, se alguém tivesse me dado esse livro quando eu tinha 20 anos, eu tinha errado tão menos. Tantas vezes eu me senti tão fraca, tantas vezes eu sofri abuso emocional de pessoas que me disseram, isso aí, E eu falava, nossa, eu quero saber o que Deus fala de mim. Porque se você se mover pelas vozes dos outros, você vai estar sempre dependendo de alguém. Deus não te fez para depender de ninguém. Deus te fez para você ser dependente dele. Dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te fez para você ser dependente dele, não de pessoas. Para de ficar querendo consultar oráculo. Para de querer ter dependência emocional. Sim, mães espirituais, precisamos de mães espirituais, sim. Precisamos de ajuda, sim. Precisamos de líderes, sim. Precisamos de amigas, sim. Porque não é bom que o homem seja só. E isso não vale só pro casamento, é válido pra gente ter pessoas na nossa vida. Mas Deus não quer que você seja dependente de ninguém. Porque o dia que não tiver ninguém, você faz o quê? Mas ele disse assim pros discípulos, ele falou, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. E ele falou, como que você vai estar com a gente, Jesus? Eu vou estar com vocês através do Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. Ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem ninguém. Vocês têm eu. Paulo não tinha ninguém para pregar para ele. Paulo viu tudo do Espírito Santo. Quem foi só? Ananias só foi anunciar a salvação para Paulo. Depois Paulo ouviu tudo. Deus ministrou. Paulo preso, preso. Pensa nisso. Paulo estava preso e ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Como que uma pessoa presa fala sobre liberdade? Porque Paulo sabia quem ele era em Deus. Paulo sabia
Porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Paulo foi preso, sofreu naufrágio, foi picado de cobra. É picado de cobra, Paulo foi. Aí, sabe o que as pessoas falaram de Paulo quando ele foi picado de cobra? Falaram assim, nossa, tu é ruim mesmo, né, cara? Tu é muito ruim, porque além do barco afundar, além da gente sofrer naufrágio, tu ainda sobrevive, e ainda quando tá vivo, tu ainda é picado de cobra, tu só pode ser amaldiçoado. Sabe o que Paulo fez? Nada. Porque Paulo só sacudiu, diz que a Bíblia fala que Paulo sacudiu a cobra da mão dele, assim, ó, e jogou na fogueira. E não aconteceu nada com Paulo. Nada. Então, aí as pessoas ficaram só analisando, tipo assim, vamos ver a hora que ele vai cair. Vamos ver a hora, tipo assim, nossa, ele deve ser do diabo, né? Porque ser picado de cobra é uma maldição. Deve ter brecha na vida dele. Porque foi picado da cobra. Só que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Sabe o quê? As pessoas ficaram esperando ele cair morto e ele continuou como se nada fosse. Porque quem é bem resolvido sabe quem é em Deus e sabe que nem principado, nem potestade, nem cobra, nem anjo, nem nada vai te separar do amor de Deus. Você sabe quem você é em Deus. Sabe o propósito que Deus te chamou. Se fosse olhar para que as pessoas falavam, Paulo já tava, meu Deus, tô com febre, é verdade, nossa, o veneno da cobra. Mas não, quem é que Paulo viu? Sabe, quando Adão caiu, eu sempre falo isso, que não tinha cerca elétrica ao redor da árvore, né? Às vezes as pessoas falam, por que Deus permitiu? Não, Deus permitiu porque Deus deu o livre-arbítrio para nós. Você tem a livre escolha. Não tinha uma cerca elétrica, nem uma câmara de choque ao redor da árvore para Adão não ir lá. Porque você tem o direito de escolha, ok? Mas quando Deus... E a Bíblia fala que Deus vinha todos os dias falar com Adão e Eva. Todos os dias, no fim do dia, Deus vinha ter um momento com eles. E aí, o que aconteceu? Adão foi lá, a Eva conversando com a serpente, a história lá, para lá eles caíram, ok? Só que Deus veio do mesmo jeito. Aí quando Deus chegou, Adão não tava. Adão não foi. Sabe por quê? Porque Adão ficou ouvindo a voz da acusação. Adão ficou ouvindo, Deus não me ama mais. Eu desobedeci, Deus não me ama mais. E sabe o que aconteceu? Deus veio do mesmo jeito. Mesmo Adão tendo caído, Deus apareceu. E aí Deus veio e perguntou assim, Adão, onde você está? Aí ele falou, eu fugi porque eu tive medo. Eu me escondi porque eu tive medo. Porque nós estávamos nus. E aí Deus falou assim, quem te falou que você estava nu? E aí eu quero perguntar pra você que tá me ouvindo agora. Quem te falou que você não presta? Quem falou que você não vai dar em nada? Quem falou que você vai ficar pra tia? Quem falou que você tem que ser assim? Que voz você está ouvindo? Porque eu posso te sugerir que se você não tá ouvindo uma coisa boa, talvez você esteja ouvindo a voz da serpente. Que acusou e tirou Adão do propósito. E aí o que acontece? Ao invés de Adão se relacionar com Deus, ele pegou e falou pra Deus, foi a mulher que tu me deu. Ele achou um culpado. Foi o pastor que falou. Foi, olha o que fizeram comigo. É porque eu fui abusada. Porque eu fui não sei o quê. Porque eu sou adotado. Porque não sei o quê. Todo mundo tem desculpa. E aí Deus falou pra ele, que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Está ouvindo a voz de Deus? Porque eu por muito tempo não ouvia a voz de Deus. Eu só ouvia a voz do que os outros falavam. E aí sabe o que acontecia? Eu vivia insegura, eu estava depressiva, tomando remédio, em crise comigo mesma, ou me achava gorda, ou me achava magra, ou me achava muito isso, ou muito aquilo. Porque aí você acha que as coisas são de fora. Mas você já teve crise disso, de identidade? Claro que já. Bem-vindo ao mundo real. Óbvio. As pessoas falam, nossa, você tá muito magra. Porque talvez, às vezes, eu falo, mas é que eu sou gordinha. Pois é, mas eu tinha problema das pessoas falarem pra mim que eu era muito magra. Tá, e daí que eu sou muito magra? É meu biotipo. Eu sou magra, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, aí o quê? Por muito tempo da minha vida eu usava roupa larga pra ninguém ver que as minhas canelas eram finas.
Aí você fala, você tá falando isso, de coisa externa. Claro, porque eu achava que a minha identidade tava em como eu parecia, ou o que eu ia me tornar. Não, isso aqui é só uma casca. Isso aqui é só uma casca, isso aqui vai descascar. Eu sou o espírito que tá dentro. A gente é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Habita nesse corpício aqui. Isso aqui é perecível, isso aqui vai passar. Isso aqui que se lasca, isso aqui. Mas eu sou quem eu sou em Deus. A minha alma, eu tenho uma alma que precisa ser curada, que precisa ser tratada. E aí o que? A gente canta aquela música, né? Aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas a gente precisa colocar isso em prática. Amém? A gente precisa colocar em prática, tipo, se aquieta, para de andar ansiosa, para de se cobrar, para de ser crítica, para de ser... Maria vai com as outras. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Vocês estão gostando? Vamos lá, vocês estão gostando? Como ser confiante sem ser soberba? Tem uma diferença. A raiz da soberba é orgulho. Orgulho é quando você se acha melhor do que os outros. Ser confiante é quando você não se compara com os outros. É quando você sabe que você é único. É uma diferença bem simples. Porque é claro que quem não entende isso, quem não sabe quem é, acha que quem sabe que é soberbo. Entendeu? Então, quem acha que eu me acho é porque quem tem crise de identidade. Entendeu? Então, esse tipo de pessoa não dá pra ouvir. Então, porque se acha. Não, eu não me acho. Eu sei quem eu sou. Tem uma diferença entre se achar e ser. Eu sou. Eu sou eu. Eu sou plena em mim. Eu sou completa em mim. Sim, eu tenho... porque você tem o Rodolfo. Sim, mas ele é uma parte que me soma, mas ele não me completa. Ele não te completa? Eu sou completa em Deus. Bem pelo contrário, eu pego o meu 50% e dou pra ele. Eu tiro de mim pra dar pra ele. Ele me subtrai. Vocês entendem? A minha vida eu dou pra ele. A Bíblia diz, não existe maior amor que esse, em dar a sua vida em favor dos seus amigos. Você escolhe dar a sua vida. Você dá a sua vida. Eu não pego, me dá a vida. Me dá. O problema é que as mulheres pensam assim, me dá coisas. Me dá, porque quem sabe se você me der algo, eu vou me sentir completa. Porque aí você ganha aquela coisa, continua incompleta. É uma alegria momentânea. Entendeu? É igual eu tenho minhas bolsas Balenciaga. Eu sempre sonhei em ter uma Balenciaga de cada cor. Sempre sonhei, olha ali, minhas Balenciagas maravilhosas. E sabe o quê? Eu era feliz quando eu não tinha nenhuma. Eu era eu quando eu não tinha nenhuma cor. Eu era feliz quando eu tinha uma. Isso não é quem eu sou. Isso é só parte da minha casca. Mas você fala isso porque você tem. Por isso mesmo, porque eu lembro de quando eu não tinha. E sabe o que mudou? Absolutamente nada. Eu sempre quis ter um closet. Eu tenho um closet. Eu tenho meus sapatos, minhas coisas. Eu falava, nossa, um dia eu vou ter um closet. Então, quando eu tinha aquela portinha de um armário, porque eu já fui pobre, gente. Já passei perrengue na vida. Já tive tudo, já tive nada. Tá? Já passei fome. Já ralei pra caramba. Já trabalhei pra caramba. Já... Enfim, fica pra uma outra live. Mas sabe o que mudou? Depois que eu tenho um closet, do que eu tinha uma portinha de armário. Dentro de mim, nada. Mudou fora. Mas você fala isso porque você tem... Justamente, para de me julgar e me ouvir. Para de me julgar e me analisar e me ouvir. Não muda. Porque o que muda a gente é de dentro pra fora. Não é de fora. As coisas de fora, elas nos melhoram, mas elas não nos mudam. As coisas de fora, elas podem agregar, mas elas não têm poder de transformar.
Só um tem o poder de transformar a tua vida. Só um tem o poder de transformar a tua alegria em tristeza. E isso é Deus, o teu Criador. É Jesus, aquele que te chama pelo nome e que fala, vem filha, vem nos meus braços como uma criança. Sabe quando Deus mostrou eu pro Rodolfo, sabe como é que ele mostrou? Ele mostrou eu criança. Sabe, então eu tenho 42 anos, mas Deus me vê como uma criança. Glória a Deus. Ah, tá me chamando de imatura? Não! Oi, Rafa. Você tá me vendo? Então, o que muda a gente é de dentro pra fora, é verdade. Mas o quê? Deus me vê a minha essência. A minha essência não interessa, porque no Espírito eu sou eterna, amém? Jesus falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte, não é o que é, a gente não é de fora, é de dentro. Então, quem eu sou? Lembra que eu falei que a gente é um espírito, a gente é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Não é o contrário, eu sou um corpo que tem uma alma e um espírito, eu habito lá nas regiões celestiais em Cristo. Não, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, porque o teu espírito está vivo. Você já era um espírito antes de nascer aqui. Por isso que a Bíblia fala que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E no Salmo 139 fala que ele viu os nossos ossos antes de ser formado na barriga da nossa mãe. Ele já tinha soprado o nosso fôlego de vida. Porque a gente veio dele. Você não vai ir pro céu, você vai voltar pro céu. É voltar, você volta pra ele. Porque a gente veio dele, volta pra ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então assim, enquanto você achar que as coisas de fora vão ser a solução pra você ser bem resolvida, você só vai dar murro em ponto de faca. Enquanto eu achei que as coisas de fora iam me dar identidade, enquanto eu achei que quando eu tivesse um chamado, ou quando eu tivesse um microfone, eu não preciso de um microfone. Você não precisa de um microfone. Você não precisa de um monte de seguidores. É bom ter seguidores? Claro que é, lógico. Mas o que você vai fazer com isso? Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. O que quer dizer? Se eu cuidar bem de algo que Deus me dá, Ele pode me dar mais. Agora, se a gente não cuida nem a pouquinho que Ele nos deu, como é que você quer que Ele te coloque no muito? Às vezes a gente não é fiel no pouco que Deus pede pra gente fazer. Tipo assim, Deus pede pra gente pegar e pedir perdão pra alguém. A gente fala, eu não vou pedir perdão. O que a pessoa vai pensar? Ah, mas eu não perdoo. Aí Deus fala, pois é, então assim fica difícil te usar, porque você não consegue nem perdoar. Você não consegue nem obedecer uma ordem simples. Como é que você vai obedecer ordens mais complexas? Você não concorda comigo? Então, às vezes a gente... É aquela coisa, você não consegue nem fazer a conta da tabuada e quer fazer coisa de expressões numéricas e logaritmos. Não. A gente precisa primeiro ser fiel no pouco. Ser fiel naquilo... Não tem como a gente aprender inglês sem falar I am, you are, the book is on the table. Tipo assim, não tem como você querer falar, tipo assim, French, assistir uma série em inglês sem legenda, assim, você não aprendeu o verbo to be. Não é? Tem que aprender, tem que começar de algum lugar. Então, mais uma vez, como ser uma mulher bem resolvida, eu vou fazer uma série disso, é a mesa da mulher, glória a Deus por isso, e eu tô amando fazer essa live sozinha. É bom a gente ter aquelas lives que são divididas em 2 pessoas, mas eu quero fazer uma construção aqui, eu quero te desafiar a você, quando você for colocar sua cabeça no travesseiro hoje, você se ouvir, se analisar, falar quais são as áreas da minha vida onde eu não tenho sido bem resolvida. O que falta? E não vem me dizer que é homem que falta. Não vem dizer, é um carro que falta, ou é um emprego que falta. Não, eu tô falando de coisas espirituais e emocionais. Porque as coisas são passageiras. Essas coisas exteriores são passageiras. Eu quero que você foque no que é eterno. Porque quando você focar no que é eterno, tudo mais é acrescentado. Tudo mais é acrescentado. Porque quem não se resolve no interno pode ter a casa que for, pode ter o carro que for, pode ter o marido que for, entendeu? Pode ter filho, pode ter cachorro, pode ter um closet, pode ter coleção de bolsa Chanel. Não vai resolver. Agora, quando você descobre que você é livre
para ser você. Quando você descobre que mesmo Paulo, preso, escreveu sobre liberdade, mais da metade do Novo Testamento. Como alguém preso escreveu sobre liberdade? Porque ele era livre aqui, ó. Ele era livre no espírito. Ele tinha mente livre. Eu quero que você comece a se dar liberdade para sonhar alto. Eu quero que você se dê liberdade para se criticar e se elogiar. Amém? Ah, como ser confiante sem ser soberba? Porque é aquela coisa, a soberba e o orgulho, eles andam juntos. O orgulho é quando você se acha melhor que os outros. A soberba é quando você quer ser melhor que os outros. A vaidade é quando você quer mostrar para os outros que você é melhor. Agora, quem é confiante, quem é seguro, quem sabe quem é, não precisa se comparar com ninguém. Nem para mais, nem para menos. Você descobre que você é único. Então eu quero que hoje você faça esse exercício. Quando você fechar os olhos, você peça para o Espírito Santo te mostrar uma característica sua que é única. Começa a analisar a sua personalidade e ver que isso não é um defeito. A gente precisa estar em equilíbrio, sim, mas não é um defeito. Não é um defeito você ser tímida. Não é um defeito você ser muito falante. Não é um defeito você ser proativa ou você ser mais... Voltei. É culpa da Vivo. Eu botei no Wi-Fi, mas meu Wi-Fi aqui de casa não tá muito legal. Então eu tirei o VPN. Tá travando? Deixa eu ativar os comentários. Ativar comentários. Eu vou ver mais uma pergunta pra gente finalizar, porque eu também não quero que seja uma coisa super maçante. Como superar o medo? Ai, essa é maravilhosa. Como superar o medo? O medo, a Bíblia fala assim que o perfeito amor lança fora o medo. Primeira coisa, o medo de não ser aceito. Porque a gente coleciona medo de um monte de coisa, né? Vamos falar o medo do quê? O medo de você não dar certo na vida, ok? Esse medo, quando você começa a se amar, porque assim, o amor próprio, ele vem antes do amor ao próximo, ok? Às vezes a gente foca tanto em amar o próximo, mas como é que a gente vai dar pro outro que a gente nem mesmo tem? Como que eu vou dar pra algo que eu não tenho? Você não pode compartilhar algo que você não possui. Eu não posso te dar um gole de água se o meu copo tá vazio. Então, o medo, na verdade, o medo é só fantasma. O medo é pra te paralisar. O medo quer te paralisar. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, não tenha medo? 366 vezes. Ou seja, não tenha medo. Para cada dia que você acorda no ano, primeira coisa que Deus fala pra você, eu quero uma palavra de Deus pra minha vida. Pois tem uma palavra pra gente encerrar essa live com uma palavra pra sua vida. Tem 366, não tenha medo na Bíblia. Para cada dia que você acordar, você lembra que você não tem que ter medo de ser você. Você não tem que ter medo de estar sozinha, porque você não está sozinha. Você não tem que ter medo porque você tem o amor próprio lança fora o medo de não ser aceita, o medo de não ter ninguém, o medo de ficar solteira, ou o medo de não engravidar, o medo de não casar, o medo de não dar certo, o medo de não ter dinheiro, o medo de, sei lá, medo de barata, que seja. Até medo, aquela coisa, às vezes a gente tem que ressignificar as coisas, porque a gente não tem medo de barata, a gente tem nojo, né? Mais nojo do que medo, na verdade. E tem certas coisas que a gente coleciona medos que não são medos. Gente, oi, Roberta, você tá aí, amiga? Tem um monte de medo que não é medo, na verdade. São só fantasmas para nos paralisar. Mas o amor lança fora o medo, o perfeito amor lança fora o medo. Então, primeira coisa que você precisa é começar a ter um pouco de amor próprio e se aceitar. Aceitar os seus defeitos e também você aceita os seus defeitos para melhorar eles e você também começa a aceitar suas qualidades. Amém? Começa a aceitar, se elogiar. Começa a dar elogio, tipo assim, nossa, hoje eu fiz bem essa comida. Hoje eu treinei, foi legal. Hoje eu arrumei bem a casa. Hoje eu limpei bem esse banheiro. Hoje eu fiz uma boa escova no cabelo. Hoje eu me maquiei legal. Sabe? Começa a se elogiar. Para de depender de elogio dos outros. Amém? Comece a se aceitar como você é. Deixa eu só ver mais alguma anotação minha aqui da Mulher Bem Resolvida.
Eu falei, uma mulher que sabe, uma mulher bem resolvida é uma mulher que sabe quem ela é em Deus, amém? Primeira coisa, ela sabe quem ela é, mulher em Deus. E ela é segura, não porque ela se acha, ela é segura porque ela sabe quem ela é. Ela é completa porque ela sabe quem ela é. Ela é inteira porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela não precisa de coisas de fora para ser. Quando perguntaram para Jesus o que eu preciso fazer para ser, para ter, Jesus falou, você não precisa fazer, você precisa ser uma nova criatura. Você precisa ser renovado na transformação da tua mente. Você precisa ser nascido de novo no Espírito. No Espírito. No Espírito. Não aqui nas coisas. Ele falou, buscai antes o reino. O reino no Espírito. E tudo mais aqui, ó, será acrescentado. O problema é que a gente busca coisas aqui, esperando que essas coisas daqui resolvam algo que é no Espírito. Então, pra gente encerrar, e agora eu vou encerrar mesmo, e eu queria que a gente desse um print. Queria dizer que uma mulher bem resolvida, ela sabe quem ela é em Deus. E ela ouve a voz do Espírito Santo que fala dentro e não fora. Eu vou desativar os comentários aqui pra gente tirar um print bem legal. E eu quero que você faça esse exercício hoje à noite, quando você for deitar sua cabeça no travesseiro. Fala com o Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero ouvir algo que o Senhor diz a meu respeito. Você que tá aí no Instagram do Rodolfo também, eu te desafio a você hoje colocar a cabeça no travesseiro e falar, Senhor, fala alguma coisa pra mim, que não é o que alguém fala, não é o que a minha mãe falou, o que meu pai falou, o que meu pastor falou, meu terapeuta falou, meu namorado falou, meu marido falou, meu filho falou, mas o que o Senhor diz que eu sou. E eu quero que você compartilhe comigo. Amém? Eu quero que você compartilhe comigo por direct, dá um jeito, nos comentários, no Insta, o que Deus falou com você. Amém? E nós vamos dar continuidade a isso. Eu também vou fazer, nesse final de semana eu tô em lockdown aqui. Vocês estão em lockdown? Eu tô em lockdown aqui. Então eu vou fazer mais live esse final de semana. Vocês topam? Vocês topam? Top? Eu vou fazer live aqui pra gente continuar a jornada da mulher que é bem resolvida em si. Amém? Sem depender dos outros. Então vamos dar um print. E eu queria que você falasse pra mim. Oi. Bem na hora do print, eu pego e desligo o negócio. Vamos dar um print, vai. Um print agora. Agora vai. Tá bom? Você deu print aí. Né? Mas o que? Eu queria que você, quando desse um print, você falasse assim, o que Deus falou com você nessa live. O que foi uma coisa que te marcou nessa live. Se você anotou alguma coisa, manda pra mim. Outra coisa, aqui que eu tava vendo a minha lista. Uma mulher bem resolvida, ela é uma mulher alegre. Eu quero agora orar, terminar essa live orando por você. Declarando alegria no Espírito. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que estava aqui comigo nessa live. E cada pessoa também que vai estar assistindo essa live que ficou salva aqui. Eu quero profetizar que a alegria do Espírito entre na casa dela, entre no coração dela. Entre cada pessoa. Se tem homens aqui, eu sei que tem homens nos ouvindo. Eu quero orar por eles e abençoar eles também. Que eles venham ouvir a voz do Espírito Santo. Que eles venham ter um encontro contigo e saber quem eles são. Eu chamo a existência as mulheres bem resolvidas. Eu chamo a existência pessoas bem resolvidas. Eu chamo a existência relacionamentos bem resolvidos. Eu quero chamar a existência e profetizar na tua vida. Uma vida bem resolvida. Que não tem problema em olhar para os defeitos para consertá-lo, que não tem problema em olhar para as qualidades para aprimorar, que não se corrompe nem pelas críticas e nem pelos elogios, que você seja uma pessoa completa, que a tua alegria no Espírito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu quero profetizar alegria. Uma mulher bem resolvida, ela é alegre. Sabe por quê? Porque ela não depende de coisas de fora para ser feliz. Ela descobriu que a identidade dela está firmada em Deus e está dentro tudo que você precisa. Então a gente se encontra, deixa seu feedback, deixa seu like aqui, dá algum feedback de alguma maneira e a gente se encontra em muito, muito breve. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale com você. Tchau!